Olá, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Hoje, aquela aula muito bacana. Vamos falar lá dos barbitúricos, vamos falar dos psicotrópicos, e esses nomes tão complexos que nós abordamos durante o nosso curso. Para isso, eu vou iniciar um compartilhamento de tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo que a professora. Opa, está aparecendo aí? Então, vamos começar a nossa aula falando, sabe sobre o quê? Sobre às vezes é preciso mudar. Então, as mudanças vão acontecendo, nós temos que ir mudando na medida que as coisas vão mudando. Então, nem sempre, ou seja, vai as coisas acontecerem do jeito que a gente quer, mas a vida vai continuando. E para qualquer escolha que a gente faça hoje, é uma consequência no dia de amanhã. Então, aos poucos, a gente vai percebendo o que realmente vale a pena e o que a gente deve guardar para o resto da nossa vida. E ainda aquilo que a gente nunca deveria ter deixado entrar nela. Então, o tempo, ele vai ser sempre o melhor remédio. Então, valorizando aí o nosso tempo, a nossa qualidade do nosso tempo, é importante que vocês estão aí, ó, reta final. Assim que houver alguma mudança sobre o retorno de vocês no presencial, nós vamos entrar em contato, mas a princípio, até que isso aconteça, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos, só que depois dessa reflexão, a professora quer fazer ali ó, uma revisão. O que são os medicamentos MIPs? São os medicamentos que estão isentos de prescrição. E na aula passada, nós abordamos e falamos muito a respeito deles. O que nós falamos? Nós falamos que os MIPs, eles fazem parte ali daquele medicamento que ele é vendido atrás do balcão. Ou seja, aquele medicamento que ele pode não precisar de receita médica, mas ele precisa de orientações. E a professora discorreu ali muitos problemas que acontecem, às vezes por venda de uma forma, por falta de conhecimento. Vai lá, o cliente na farmácia sente uma dor de estômago, é porque comeu alguma coisa que não fez bem. Bom, se ele comeu alguma coisa que não fez bem, automaticamente, eu vou tomar lá então, só relembrando? Isso aí, eu vou tomar um M. Mas e o Sorrisal? A professora não está fazendo propaganda hoje de marca, não. Mas estou tentando dizer para você que esses nomes são marcas. E se está com dor de estômago, tem que ver o que contém dentro dele. E aí a professora falou muito a respeito dos MIPs, expliquei bastante as orientações que é importante estar na ponta da língua. Só relembrando, as 4 regras para o uso responsável dos MIPs é o quê? Primeiro, cuidar. Como assim? Se cuidar sozinho é importante, porque pequenos males, sintomas menores, a gente já sabe, já é conhecido, procuramos a farmácia. Mas tem que estar atento, porque ao escolher esse medicamento, que é isento de prescrição, o cliente vai precisar, às vezes, de você. Por mais que esse medicamento é registrado na Anvisa, é importante que você dê ali um auxílio para esse nosso cliente, auxiliando ele como tomar, efeito adverso. Ainda o terceiro item é ler. Então, sempre é importante você ler a embalagem do seu produto, dar a informação para você dar a informação ali básica para o cliente. Lembra que a professora sempre fala sobre isso aqui, ó? Só para relembrar, eu trouxe, ó. Lembra? Não estou fazendo propaganda da farmácia, não. Mas é a posologia, ou seja, que forma que é que eu vou tomar, qual que é a posologia disso daqui. Então, 5 ml, de 8 em 8 horas. Por mais que esse medicamento não tenha prescrição médica, ou seja, não está escrito venda sobre prescrição, é um medicamento genérico, precisa estar atento que lá na bula, professora, mas eu preciso ajudar o meu cliente se for necessário, sim. Principalmente por esse medicamento para criança, ó. Na própria bula, só relembrando, a professora falou, aprendam, pegam por curiosidade ali, lê. Ali está falando. E ainda, nunca pare de tomar um medicamento. Vai, está fazendo mal? Para de tomar, mas volta no médico. Nesse caso, o médico tem que ser consultado. A melhor forma de cuidar da saúde é praticar o quê? Isso que a gente está fazendo hoje aqui. A prevenção. E não ficar contando só com o profissional que está ali. E hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre interações medicamentosas.
e vou falar ainda um pouco sobre psicofarmacos. Aí, se você estiver anotando aí, você vai falar psico quê? Psicofarmacos, medicamentos que mexem com o sistema nervoso central. Vamos começar lá. Barbitúrico. O que é o barbitúrico, os barbitúricos, ou ainda o ácido barbitúrico? Por muito tempo, essa droga, ela era usada, sabe para quê? Se você estiver anotando aí, anote. É uma droga que é utilizada para insônia. Pessoas que têm dificuldade do quê? De dormir. Então, pensando nisso, olha só. Os barbitúricos, o declínio dele, ou seja, o uso dele caiu e é utilizado a receita de controle especial, principalmente morte por ingestão acidental. Ou ainda, a pessoa vai lá e, eu não vou nem citar nomes aqui, mas teve várias pessoas famosas, por não conseguir dormir, ficava tomando barbitúricos. E ainda, suicídio. Ou seja, esse tipo de medicamento, ele é controlado lá pela vigilância sanitária, a receita dele tem que ter um profissional, é por causa desse motivo. E os barbitúricos são os antigos. Aí foi surgindo os benzodiazepínicos. Vamos lá. Bom, então, alguns exemplos, primeiro, que eu trouxe aqui de barbitúricos para vocês. Amital, Veronal, Butisol. Um dos mais conhecidos, o Gardenal. Todos esses nomes que a professora está falando aqui são marcas, tá? Luminal, Evipal, Mebaral, Membutal, Seconal, Surital. Se você quiser brincar a tela, depois ler com bastante carinho. Esses medicamentos que a professora citou, todos acima, são barbitúricos. E a ação deles são ações curtas, outros são intermediárias e outros prolongadas. Eu não vou falar especificamente cada um, não. Mas eu vou citar aqui para que você saiba que o Gardenal é o fenobarbital. É um dos mais antigos. Gardenal é marca, tá? Então, esse é um barbitúrico. Ou seja, esse é um medicamento que ele pode ser ele ou ele é derivado do ácido barbitúrico. Então, você sabe que os barbitúricos são medicamentos para insônia. E se uma criança ingerir errado, ou se um idoso ingerir errado esse medicamento, pode sim levar à morte. Então, é muito sério. Ou pessoas quando vão causar homicídios, ou ainda quando a pessoa vai se suicidar. Então, é muito perigoso. Aí a pergunta é o seguinte: como que é o mecanismo de ação desses medicamentos? Como é que eles atuam? Bom, eles atuam sedando o sistema nervoso central. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que causa sedação. Então, um barbitúrico é um medicamento que é para insônia, só que ele causa o quê? Sedação. Bom, o que a professora quer dizer com isso? Que é muito sério. Não pode vender esse medicamento sem prescrição médica. E ainda, se a professora falou sobre ele, eu vou falar Eu saí sem querer, Pro. algo que chama-se interação medicamentosa. Como assim? Então, se eu entendi que o meu medicamento ele é para insônia, ou seja, quem tem dificuldade de tomar, pode tentar conseguir esse medicamento onde? No mercado paralelo. Então, é muito perigoso. Não pode. Volto a reforçar as interações medicamentosas. Lembra que lá no passado a professora falou sobre isso? Que uma interação medicamentosa é quando um medicamento pode causar interação com outro, ele pode causar interação com bebida alcoólica, ele pode causar interação com chás, com determinados tipos de fruta. Então, a interação medicamentosa já foi tema de uma outra aula nossa, mas hoje eu trago ela para que você saiba que a ação desse fármaco, principalmente ali o barbitúrico, que é um medicamento para insônia, ele ceda. Agora, vamos supor,
se esse cliente inventa de misturar esse medicamento com bebida alcoólica. Então, assim, a interação medicamentosa, ela pode agir de uma forma independente, ou seja, ela pode interagir entre si, ou seja, outro medicamento que o cliente tome e ele não saiba, se for misturar, pode causar toxicidade. Por isso que é importante, sempre que o cliente, se ele perguntar para você, se você sabe se causa alguma interação, você orientar ele a procurar o quê? Uma consulta, a procurar um médico antes de começar a tomar medicamento por conta própria. É por causa das interações. Bom, uma interação farmacodinâmica. O que é isso, professora? É o que eu vou ensinar hoje para vocês. Se eu falei do barbitúrico, você sabe que agora o barbitúrico é para insônia, que ele causa sedação, existe algo chamado sinergismo e antagonismo. O que a professora quer que você saiba sobre isso? Olha só, você está anotando aí? O que é sinergismo? É quando as ações e a relação entre os membros, ou seja, o mesmo grupo de medicamento, eles têm diferentes ações. Eu trouxe um exemplo para você saber bem, a dipirona e o AS. Dipirona é o nome do princípio ativo, certo? AS é uma marca. O que é o AS? Ácido acetil salicílico. Ou seja, a função dele é para quê? É para dor e febre. Só que esse tipo de medicamento, ele também é utilizado quando o cliente tem problema de distúrbio de coagulação. Então, hoje a professora está trazendo assim o sinergismo. Então, o que é o sinergismo? Então, quando o mesmo grupo de medicamento, tanto de pirona quanto a S, é do mesmo grupo farmacológico, só que eles se processam na mesma direção. Olha só, o exemplo, talvez assim seja melhor para você entender. Quantos tipos de sinergismo que acontece? Existe um sinergismo chamado de adição, existe um sinergismo chamado somatização e o outro potencialização. O que isso quer dizer? Quando é algo de adição, quer dizer que os medicamentos ele age no mesmo mecanismo semelhante. Quando ele é somatização, o nome está falando somar. Os fármacos, ele age em mecanismos diferentes. Potencialização. O efeito final é maior que a soma dos dois efeitos. Geralmente, isso é quando há um mecanismo diferente. Bom, deixa eu tentar explicar para vocês assim, ó. Se eu estou falando para você em sinergismo, existe algo chamado antagonismo. O nome está falando é o contrário. Sinergismo é quando há uma união. Tem casos que o médico vai pedir para o cliente associar. Então, se a professora perguntar lá na atividade para vocês assim, o que é um sinergismo? É quando as ações em relação, os mesmos medicamentos, ou seja, que pertencem ao mesmo grupo, tanto a dipirona quanto a S, mas eles são processados, o efeito dele, na mesma forma. Ou seja, existe esse sinergismo, esses dois medicamentos que podem agir de forma de adição. São mecanismos semelhantes. Exemplo, a Maria Alzira não vai misturar dipirona com a S. Por mais que a ação deles são iguais, ela não vai evitar misturar. Ela só vai misturar se o médico orientar ela a misturar. Somatização, eu vou dar um exemplo. A S é para dor, não é? Codeína também é para dor. Só que de acordo com o que o cliente estiver sentindo de dor, se ele tomar só a S não vai passar dor, se ele tomar só a codeína não vai. Tem que misturar. Então, você tem uma ideia? Eu vou dar um exemplo. Tem um medicamento que é eu não vou me recordar o nome do princípio ativo, eu lembro do princípio ativo, eu não lembro o nome comercial.
que é o Tramal, é o Paco, lembrei, Paco é o nome comercial dele. Mistura-se o Tramal um exemplo, a codeína junto com o paracetamol. Tem casos que tem que somar para fazer efeito. E existe algo chamado potencialização. Se misturar esses dois medicamentos, ó, o efeito final é maior que a soma dos seus efeitos. Ou seja, medicação para pressão normalmente tem que ser associada com um diurético. Então, tem que cuidar para não causar uma potencialização, quer ver? Bebida alcoólica junto com o barbitúrico, foi o que eu acabei de explicar. Tem que cuidar que o efeito maior não cause um dano. Entenderam? Então, olha lá. Por quê? Quando acontece o antagonismo do medicamento, é quando as ações entre esse mesmo grupo farmacológico há uma diferente ao processar. Vamos supor, é igual você querer entrar na mesma festa. Vamos supor que a Vitória não se dê bem. Uma é antagonista à outra. As ações minhas diferentes das ações dela. E a gente queira passar para entrar na festa numa mesma porta. Só que nós não vamos conseguir. Tem que cuidar, porque essas ações de relação aqui desse grupo farmacológico pode causar o quê? Uma interação. Então, o que seria essa interação antagonista? É quando dois medicamentos agem no mesmo local com ações diferentes. É como se fosse assim, na nossa célula, para o medicamento entrar, existe chave. É como se fosse assim. Vitória está com tosse, ela toma um xarope para tosse. Só que para essa droga entrar dentro da célula e parar com a tosse dela, a chave que entra o medicamento para tosse é a mesma que entra o expectorante. Então, tem que entender, isso que eu estou explicando para vocês é um pouco complexo, sim, mas eu quero que você saiba que tem casos que é farmacológico, é as próprias drogas que acabam brigando, tem caso que, vamos supor, misturar certos tipos de medicamento por conta própria, não pode. Aquele caso que eu falo para você assim, a Vitória vai e toma um chá para tosse e volta e toma um xarope para tosse. Ela quer reforçar e ela acha que a atitude de fazer isso vai melhorar. Na verdade, não vai piorar, porque eles são antagonistas. Ou seja, essa substância, se for químico, pode dar interação, pode dar um antagonismo, ou seja, essas duas substâncias interagem sem reagir. Não age nenhuma e nem a outra. Continuando, se eu estou falando de interação, existe algo chamado interação de efeito. Quando os dois medicamentos têm uma mesma ação farmacológica, eles são similares, porém, eles agem em locais diferentes. Então, o que acontece? Ele produz um sinergismo ou até um antagonismo, mas ele não mistura a farmacocinética, ou seja, o movimento da droga. Vou dar um exemplo. Quando você vai e toma um medicamento que é hipnótico, junto com o histamínico, que é um medicamento para alergia. Você toma um medicamento que mexe com o sistema nervoso central, está com alergia por causa do clima, toma, e vai lá e ainda mistura o álcool. Então, tem que tomar muito cuidado com essas misturas de medicamento. Por isso, é muito importante reforçar para vocês, sabe o quê? Que os psicofármacos, ou seja, os medicamentos que ocorrem aqui, ó, trabalham aqui, tem que entender que eles são grupos terapêuticos que os seus efeitos são neuropsíquicos. O que é isso? São medicamentos para ansiedade, são medicamentos que são hipnóticos, são medicamentos que são para epilepsia, antidepressivo, anticonvulsivante. Esses medicamentos, todos eles que eu estou citando, eles são chamados de psicofármacos. Então, se eu perguntar lá para vocês assim,
Dá um exemplo de um psicofármaco, dá 3 exemplos. Então, psicofármacos é medicamento para ansiedade, é medicamento para depressão, é medicamento para convulsão. Ou seja, psicofármacos são medicamentos que agem a nível do sistema nervoso central. Ou seja, medicamento para ansiedade. O que um medicamento para ansiedade faz? Ele é um medicamento que ele é utilizado também para distúrbio do sono. Quando a pessoa fica muito com ansiedade, a primeira coisa que prejudica nela é distúrbio do sono. Todos esses medicamentos, eu gostaria que você soubesse que eles precisam de receita médica, só relembrando. Então, a farmacoterapia, para o médico continuar fazendo o acompanhamento desses clientes, eles vão usar os benzodiazepínicos. O que é um não benzodiazepínico? O que é um barbitúrico? A gente acabou de abordar aqui na aula. Agora você já sabe que um barbitúrico é um medicamento para insônia, mas ele é um medicamento que causa sedação. Não pode ser misturado com bebida alcoólica. Antidepressivo é uma classe de medicamento que não pode ser misturado com bebida alcoólica em hipótese nenhuma. Agora você pergunta para mim, por quê, professora? Que existe algo chamado melatonina. A melatonina, ela é sintetizada, ou seja, ela é um hormônio. E esse hormônio, ela influencia na regulação do sono. Então, se você está tomando um medicamento, a melatonina é um hormônio natural, mas ela influencia no seu sono. Se você está com um problema na regulação do sono, e normalmente como que ela é produzida? À noite. Então, quando anoitece, a resposta ao escuro da noite, ou seja, você escurecer um ambiente, o ambiente ficar mais calmo, a melatonina, ela começa a aumentar. Não adianta você, sabe que deu hora de dormir e ficar no celular ou ficar em lugares muito claros, que não vai liberar melatonina. A melatonina só é liberada no organismo da pessoa a partir do momento que o cérebro dela entende que está escurecendo, que é hora de se desligar. Se você está cansado, se você... Por isso que é importante não fazer atividade física próximo ao horário de dormir, tá? Então, o que a professora quer que você saiba disso? Medicamento para ansiedade ou medicamento para insônia não se mistura com bebida alcoólica. E se o cliente faz o uso dessa farmacoterapia, é importante saber que a melatonina é um hormônio que ele é produzido para regular o sono. Ele é liberado à noite, por isso que é difícil você conseguir dormir durante o dia. Para você conseguir dormir durante o dia, você tem que ir lá apagar a luz, ficar no ambiente escuro para o seu cérebro entender que é a hora de se desligar, correto? O que mais? Benzodiazepínico, então. Para a gente entender, a gente falou dos barbitúricos. O benzodiazepínico, ele tem o poder, a ação sobre o nosso organismo para ansiedade. Desde 1961, ou seja, olha quanto tempo, o diazepam. Não vou fazer propaganda, não, mas vocês veem aí, ó, eu trouxe várias marcas de medicamento que são benzodiazepínicos. Rivotril, Frontal, Lorax. Só que na frente você viu que eu coloquei o nome dos princípios ativos. Se você quiser destacar, isso é importante você saber. Diazepam é o nome do princípio ativo. Qual que é o nome ali da marca registrada que existe? Valium, Ciatrium, Rivotril. Só que o Rivotril é do clonazepam. Todos esses medicamentos são benzodiazepínicos. Então, se eu pedir lá 3 exemplos de benzodiazepínico, o que você vai colocar? Você vai colocar diazepam, clonazepam e clobazam. E Lorax, lorazepam, todos esses a professora vai aceitar. Então, o que os benzodiazepínicos fazem? Eles têm ação hipnótica, então eu quero que você anote aí. O barbitúrico é para insônia, é para quem estava precisando dormir. Ele tem uma ação sedativa. Agora, quem usa o benzodiazepínico tem uma ação no cérebro hipnótica. Ou seja, normalmente esse medicamento é via oral, não pode, ali tem que cuidar, esses são tipos de medicamento que não pode tirar de uma vez.
E, principalmente, o álcool, o tal do álcool, ele é triste. Então, efeitos farmacoterápicos. Nós vamos falar agora na próxima aula, nós vamos continuar falando, porque tem medicamento que ele reduz a ansiedade, tem medicamento que é agressividade, tem medicamento que é sedação. A maioria desses farmacoterapêuticos, esses medicamentos que a professora está falando agora, seja os benzodiazepínicos ou os barbitúricos, ele induz ao sono, ele reduz o tônus muscular da pessoa, a pessoa sente fraca, pode sentir indisposição. Só tem que tomar cuidado que também ele pode dar convulsão. Como assim, professor? É sério? Muito sério. Daqui a pouco nós vamos voltar falando, sabe o quê? Nós vamos dar continuidade. Até agora a gente falou da interação medicamentosa. O que o medicamento pode fazer se ele se interagir com o álcool específico? Ou seja, os psicofármacos. Falei especificamente para vocês ali dos barbitúricos. Então, agora eu quero que vocês saibam na ponta da língua aí, o que é um barbitúrico. Eu quero que você saiba o que é um benzodiazepínico. Porque nós vamos voltar falando dos neurolépticos. Ou seja, o que é um neuroléptico? O que é um psicótico? O que esse medicamento pode causar no meu cliente? O que eu preciso orientar ele na hora que eu estiver vendendo esse medicamento? Só relembrando, até esses medicamentos também precisam de receitas especiais. A professora vai colocar 3 perguntinhas lá no grupo agora. Vou perguntar para você, então, o que é um benzodiazepínico? O que ele causa no cliente? Dá lá para mim, quero que você fale ali para mim o que é um barbitúrico. Dá uns 3 exemplos de um barbitúrico, tá? Então, teve alguma dúvida? Coloca lá no grupo. Nesse intervalo entre essa aula e a próxima, a professora está aqui à disposição. E nesse momento eu vou encerrar falando para você que você não tem o direito de ser feliz, mas tem também a obrigação de lutar para alcançar a felicidade. Eu vou encerrar o compartilhamento de tela, reflitam sobre isso que a professora acabou de dizer. E, Vitória, realmente, a gente tem o direito, mas a gente tem que lutar, às vezes, pela nossa felicidade, ok? Maria Alzira, Vitória, Luma, por enquanto, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de saber o seguinte, vocês ficou com alguma dúvida? Vitória, dúvida? Maria Alzira? Qual que é a pergunta que você fez? Eu não entendi. A professora, se vocês ficaram com alguma dúvida correspondente ao que a professora falou até agora. Não. O que é um Eu barbitúrico? falo sobre atividade. Oi? Eu falo sobre atividade. Pesquisa agora. Atividade. A professora vai colocar lá no grupo agora 3 perguntas sobre o que a professora falou na aula. Ok? Tá bom. Então, se ficar com alguma dúvida, agora é o momento. Maria Alzira, dúvidas? Não, professora, nenhum. Vi que você entrou, já coloquei presença, tá bom? Viu, Luma? Beleza. Dúvidas? Não, prof. Então, por enquanto, beijinho, retornamos daqui 10 minutinhos, vou colocar atividade lá para vocês, ok? Até daqui a pouco.